Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Super Acadêmico. E hoje nós vamos fazer aqui o resumo e comentário do livro A Pata da Gazela, de José de Alencar. Antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo, dar uma olhada aí nos links da descrição, compartilhar o vídeo. Se você conhece pessoas que gostam de resumos e comentários de literatura brasileira, né, compartilhe e ajude aí o canal a crescer. Aos novos inscritos, sejam bem-vindos e vamos lá. Então, eu já fiz aqui alguns comentários de literatura, né? Você já deve ter visto, ou não, né? Se não viu, dê uma olhada aí na playlist literatura. E volta e meia eu comento sobre o romantismo, questões relacionadas ao romantismo, às vezes comparado com o realismo brasileiro, né? Então, nesse livro aqui, Pata da Gazela, A Pata da Gazela, de José de Alencar. José de Alencar é conhecido, acho que provavelmente como o maior representante, ou pelo menos o mais produtivo representante do romantismo brasileiro, né, conhecido principalmente pelas obras O Guarani, né, e o Guarani acho que é a mais conhecida mesmo, que é a obra que romantiza, né, idealiza a relação do indígena brasileiro como se fosse uma espécie de pessoa primitiva, romântica, idealizada do passado brasileiro, e também, evidentemente, romantiza a ideia de feminino e feminilidade em vários aspectos. Nesse livro aqui, A Pata da Gazela, ele faz de uma maneira tragicômica, né, mais para cômico do que para trágico, mas tem aqueles arroubos românticos típicos do romantismo, mas como tem um final meio cômico, então ele faz uma espécie de homenagem ou referência à história clássica de Cinderela, mostrando, né, descrevendo dois personagens, né, homens, e dois personagens mulher. Os dois personagens homens têm um que é considerado uma espécie de galanteador, né, de conquistador, chamado Horácio, e um outro que seria o típico homem do romantismo, que é um rapaz triste, pálido, né, que se apaixona de maneira idealizada, chamado de Leopoldo. Esses dois, eles se apaixonam pela mesma mulher, mas sem saber que é a mesma mulher, e ao mesmo tempo a mulher, né, o alvo da atenção dos dois, ela também se divide, na verdade, em duas mulheres. Então, o alvo da atenção deles é uma moça de 18 anos, chamada Amélia, e que tem uma prima um pouquinho mais velha, talvez, né, mas muito próximo, 18, 19 anos, chamada Laura. Então, como é que acontece essa história, né? Tá um dia, Amélia e Laura aguardando na carruagem lá, no centro do Rio de Janeiro do século XIX, Rio de Janeiro lá imperial, e um criado delas, né, provavelmente um escravo, que aí já tem a questão da não crítica a respeito do escravismo, mas, como eu disse, não é realismo, né, não é Machado de Assis fazendo a crítica à sociedade da época. E aí esse criado deixa cair na rua, né, um sapato pequenininho, né, um sapato bem pequeno. E aí aí elas vão embora, sem notar que o sapato tinha caído, sendo que de longe o Leopoldo estava observando a carruagem e se apaixonou pelo sorriso da Amélia, né? Bom, alguém se apaixonar por um sorriso realmente é o cúmulo do romantismo, mas é assim que funciona, né? Para mim, por exemplo, faz uma referência direta à maneira como no Os Miseráveis de Victor Hugo, o rapaz e a moça, né, os jovens lá, que eu não me lembro o nome, se veem uma vez na praça e ficam perdidamente apaixonados. Isso não existe. Mas, paciência, né? Romantismo é romantismo. E aí, ele se apaixona por esse sorriso dela, mas não consegue enxergar direito quem é e tal. E ao mesmo tempo, o Horácio vem caminhando pela mesma rua,
e encontra o sapatinho, né? Encontra o sapato, e aí se apaixona pelo sapato, pela ideia de uma mulher com um sapato com um pé tão pequenininho. E aí ficam os dois, né? Já que não é a megalópole que é hoje o Rio de Janeiro, né? Uma cidadezinha pequena e provinciana, Rio de Janeiro do século XIX. Eles ficam no meio das atividades sociais da pequena burguesia, da média burguesia da época, procurando um sorriso, o outro procurando um pé. Em algum momento, os dois encontram a Amélia, né? O Leopoldo encontra a Amélia num salão de dança. E, sim, antes disso, o Leopoldo ele consegue ver de novo a Amélia na rua, e aí, na hora que ela vai subir na carruagem, ele dá uma olhada no pé dela, né? Aparece o pé dela debaixo na barra do vestido, e ele vê um pé monstruoso, uma coisa horrível, né? Que aí é o chamado a falha trágica, né? Porque, na verdade, o pé que ele estava vendo não era o de Amélia, mas o de Laura, tudo em volta dos pés. Que aí vai criar toda a expectativa, toda a tensão para o desenrolar da história, né, até o final. Então, houve um erro aí, ele se apaixonar pelo sorriso de Amélia, acha que a Amélia tem um pé aleijado, né, um pé deformado. Fica se lamentando por isso e tal, mas continua apaixonado por ela. Quando encontra ela no salão de dança, como eu falei, ele pega e meio que se declara para ela, né, dizendo que amaria alguém mesmo sendo feio, porque é um amor da alma, né, que é a alma que importa, é um anjo, né, cuja alma sublime supera toda a feiura, etc. Aí ela fica até confusa, né, porque quando é questionada, né, sobre o que o rapaz lhe disse, né, se tinha achado ela linda, não, eu acho que ele me achou feia, na verdade, de tão embolado que ele falou com ela a respeito da paixão dele, ao mesmo tempo que achava que ela tinha uma deformação. Enquanto isso, o Horácio, né, consegue finalmente identificar quem é a dona do pezinho, a suposta dona do pezinho, que é a Amélia. E aí vai, como ele é um conquistador conhecido, né, ele vai meio que se aproximando da família dela, se aproximando dela, mas tudo querendo ver o pé dela. E ela, né, desconfortável com isso, porque toda hora tinha ele olhando para o chão, procurando o pé dela. Na dança, nas conversas, era sempre procurando ver alguma coisa embaixo, na barra da saia dela. E aí, no caminhar da história, o Horácio, né, meio que desafiado pela recusa dela em revelar o pé dela, ele pega e diz que vai pedir ela em casamento e tal, acaba pedindo, né, através de uma carta para o pai dela, que é um comerciante e tal. E aí ela, toda impressionada, né, com o conquistador, interessado por ela e tal, decide aceitar, mas decide aceitar depois de um tempo. E aí nesse meio tempo tem um baile, e aí nesse baile, né, todo mundo já falava dela como a noiva de Horácio, né, apesar de ela não ter aceito oficialmente ainda. E aí nesse baile, o Horácio encontra o Leopoldo, são conhecidos, né, são amigos, digamos assim, de mesmos círculos de jovens solteiros, digamos assim. E aí eles conversando, né, um fala da sua paixão, que é por causa de um pezinho minúsculo, e o outro por causa de um sorriso mais ligado a uma deformidade, sem saber que estavam falando da mesma pessoa. E aí, nessa conversa aí, né, eles acabam discordando, né, um falando do amor sublime, amor superior, o amor da alma, etc., enquanto que o outro falando de basicamente um fetiche, né? Se fosse uma história escrita hoje em dia, seria um fetiche, a chamada podolatria. O problema é que, assim, depois é revelado, durante esse baile, nessa conversa, a Amélia, ela estava ouvindo a conversa, ela sem querer entrou num lugar que dava para uma janela, e essa janela dava para onde os dois estavam conversando. E aí ela ouviu a conversa. E aí ela armou um plano, né, de testar, digamos assim, o amor do Horácio, se era realmente só pelo pé dela ou por ela. E aí ela dá um jeito lá de, num certo momento em que o Horácio está próximo dela, numa conversa, ela deixa à mostra um dos pés dela, que aí
parece monstruoso, né? Parece uma coisa horrível, tal, todo deformado. E aí ele se impressiona, se afasta, né? Dá um jeito de fazer com que ela não queira mais o casamento também, não queira mais o noivado. Ele finge estar com ciúmes porque ela frequenta o baile lá, onde de vez em quando ela dança com o Leopoldo. Aí, a essa altura, o Horácio entendeu que o Leopoldo era a Amélia também, só que ele não sabia, né, quem era, que era a mesma pessoa. E aí pronto, ele se livra do casamento, beleza, me livrei daquele pé, tá? Mas aí ele continua querendo saber quem é o pezinho, né, um pezinho minúsculo. E aí, nessa mesma armadilha que a Amélia fez para ele, ela estava bordando um sapato minúsculo e colocou a letra L no sapato, né, como se fosse um presente para alguém. E aí meio que deu a pista para o Horácio de que o sapato pertencia à prima dela, amiga dela, chamada Laura, né, que, como eu falei, que é quem realmente tinha um pé deformado. E aí ele vai à procura de Laura, tal, né? Laura, diferente de Amélia, ela já tinha se casado, mas ficou viúva muito rápido, né? Então, tipo, ela casou com 16, 17 e com 18, 19 já estava viúva. Então, era uma pessoa bastante reclusa, tal. Tinha esse negócio do pé dela, que desde a infância ela escondia. Inclusive, não sei como, mas ela conseguiu casar com um cara e o cara nunca viu o pé dela, nunca soube que ela tinha um pé deformado. E aí, ele, depois de muita insistência também, mas não demora tanto em relação à maior parte da história com a Amélia, ele consegue se aproximar de Laura e descobre que o pé também não é dela, né? Que o de Laura, que é deformado e tal. E aí ele fica encucado com isso e tal, e aí volta a procurar a Amélia, e aí um dia vai seguindo a Amélia na rua, e aí tem uma hora que ela, meio que de propósito, parecendo que é acidente, acaba mostrando, né, os dois pés, né, dentro das botinhas, né, das botinhas que ele adorava tanto, para ele, na barra da saia, e ele fica louco, querendo aqueles pezinhos, os pezinhos são meus, não sei o que lá, não sei o que lá. E ela meio que, assim, planejou meio tudo isso. Então, a história é narrada do ponto de vista, somente do Horácio, mais Horácio do que o do Leopoldo. Mas, na verdade, quem acaba controlando a história de uma certa parte, é a Amélia. Porque ela faz, primeiro, o teste do verdadeiro amor para o Horácio e descobre que, na verdade, quem ama ela de verdade é o Leopoldo. E o Horácio, quando vê que o pé, na verdade, é dela mesmo, tenta se aproximar dela, ensaia uma coisa de voltar lá, tal, na casa lá da família dela. E aí, quando chega lá no dia, encontra um padre entrando na casa. Aí ele, mesmo com a chuva, ele sobe num pé de manga, né, numa mangueira, espia lá e dentro da casa está tendo um casamento bem discreto, sem alarde, de Amélia com Leopoldo. E aí ele fica, né, chateado, tal, mas reconhece que, na verdade, ele foi atingido, né, foi nocauteado pela pata da gazela. Engraçado que o tempo todo o José de Alencar chama o Horácio de leão, como se fosse um predador. Então, se fosse modernamente, seria a história de um desses caras que sai pegando todo mundo, que é por fetiche se interessa por uma pessoa que, no final das contas, acaba dando uma lição nele. E aí ele não vê, obviamente, ele já, depois dessa humilhação que ninguém viu, mas ele sentiu. Tem a cena final, digamos assim, que a Amélia vai ter a noite de núpcias com o Leopoldo, e Leopoldo, nesse tempo todo, achando que ela tinha um pé deformado. O tempo todo ele, né, acreditando que o pé dela é deformado. E aí ela dá o sapatozinho, né, o chinelo que ela fez, que ela bordou, para ele, dizendo para ele calçar no pé dela. E aí, quando ele calça no pé dela, vê que o pé dela, na verdade, não é deformado, e que ela tem aquele pezinho pequeno, né, muito lindo na cabeça do Horácio, pelo menos. Ela mesmo, pessoalmente, ela dizia que não gostava desse pé porque achava muito estranho uma mulher adulta com um pé de criança. Mas fazer o quê, né? Deve ser fetiche do José de Alencar por pé pequeno. E aí, bom, eles vão lá, termina aí, evidentemente é uma história romântica, então não tem
visivelmente a consumação do casamento. Mas aí fica a questão da lição de moral da história, né? A lição de que o amor verdadeiro, que é o amor da alma, deve superar o amor físico, né? A luxúria de uma coisa física apenas. E tem também a questão de romantizar a questão de uma pessoa com uma deficiência, ter que esconder a deficiência, que é no caso da Laura, que é assim, um personagem secundário, mas importantíssimo para a história, porque sem ela não há o engano que gera a história, tanto do lado do Horácio quanto do lado do Leopoldo. E aí a gente tem que, comentar a história e criticar, né? Eu já resumi a história. Então, a crítica principal é a respeito das idealizações, que é um traço típico do romantismo, né? Em que os personagens são idealizados. Então, é idealizado principalmente a figura feminina, né? A figura feminina aqui. Por que pareça, a Amélia, do meio da história para o fim, se torna um pouco mais ativa. Mas até metade da história, ela é só um objeto de desejo idealizado, tanto de um, né, do Horácio, quanto do outro, do Leopoldo. Então, é uma figurazinha, uma boneca que todo mundo admira, né, e que vive para satisfazer essa imagem idealizada de mulher jovem, pronta para o casamento, etc. E no caso dos personagens homens, né, de certo modo, o Horácio, por mais antipático que seja aos nossos olhos atuais, ele me parece mais realista no sentido de que objetifica a mulher, tanto que ele mesmo fala ao longo da história que ele se cansou das conquistas, né, que já teve muitas conquistas, e por isso acabou se interessando por um pé pequeno, que é uma coisa extraordinária. Eu não sei, se fosse uma história atual, se fosse eu escrevendo, talvez colocasse isso como sendo um sinal, na verdade, dele reprimindo a verdadeira natureza dele, né? Já que ele conquista as mulheres só por conquistar, e aí enjoa e procura uma coisa nova, né? Sei lá, podia fazer uma versão dele se apaixonando por uma pessoa trans, né? Como se fosse uma espécie de ato de ironia a respeito dessa necessidade dele de alguma coisa extraordinária numa mulher, né, de maneira como se fosse um objeto. E finalmente o Leopoldo também ele é idealizado, quer dizer, ele é realmente idealizado, porque é o herói sofredor, né, o herói triste, que no final, nesse caso, como eu falei, a história é tragicômica, porque tem essa parte final, né, que traz a ironia, mas tradicionalmente no romantismo o herói ele iria morrer, sei lá, ir para guerra e morrer logo depois do casamento, alguma coisa assim, para idealizar mais ainda a figura dele, porque a tendência normal no século XIX, após o casamento, é o cara se tornar, muito provavelmente, um homem muito antipático e submetedor da mulher às suas vontades, né? E aí, nesse caso, ele, por representar uma espécie de amor cortês e angelical, demonstra bem essa idealização do romantismo a respeito dos personagens, né? No caso dos personagens que são valorizados, que são identificados com a bondade, né, com a caridade, com a beleza. Tanto que outro traço também de romantismo que hoje é muito colocado em filmes, por exemplo, é colocar o personagem, esse tipo de personagem, extremamente pálido, né? Pessoas pálidas e tristes, né? Lembra um pouco os vampiros lá da série Crepúsculo, né? Aquela coisa assim. Não posso te tocar porque você é muito frágil, uma coisa assim. Bom, esse é meu resumo e comentário de A Pata da Gazela de José de Alencar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o like também, só para ajudar o canal. Compartilhe o vídeo, né? E dê uma olhada aí nos links na descrição. E não esqueça de se inscrever no canal também se você não está inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!